Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Que bom ter você aqui na nossa sintonia. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nós vamos sempre trazer aqui os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, experiências, as suas conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? É um prazer renovado estarmos juntas, sempre conhecendo pessoas novas. Para mim, né, pessoalmente, muitos já conhecem nossos convidados, mas é uma grande alegria a gente conhecer as histórias de vida que nos trazem grandes ensinamentos. Mais uma vez, Vanessa, peço a você que apresente o nosso convidado desta semana. Sim, com certeza. Vamos lá. Hoje nosso tema é um panorama do Espiritismo. E ele já está conectado aqui conosco. Ele que é trabalhador do movimento espírita, em atividades em diversas instituições. Senhor José Aparecido dos Santos, seja bem-vindo. Tudo bom? Olá, Vanessa, tudo bem? Muito agradecido pelo convite, dona Vanderly, prazer conhecê-la também, muito agradecido. E é sempre bom estar entre amigos, né? E isso é importante para que a gente possa se renovar cada vez mais e também para que a gente possa trazer um pouquinho da nossa experiência e incentivar outros amigos também a participarem desse movimento tão belo e tão grandioso que é a doutrina espírita. Muito bom. Então, isso aí. Nós sempre começamos, José, perguntando aos nossos convidados, como que vocês conheceram o Espiritismo? Qual a atuação atual, a atuação de hoje de vocês na doutrina? Conta um pouquinho da sua história para todos nós. Vai ser um prazer, com certeza. A doutrina espírita, a gente sempre fala assim, que as pessoas, quando buscam a doutrina espírita, elas buscam por dois motivos, né? Um é para conhecimento e outras vezes elas recorrem por causa da dor, do sofrimento, por ter passado por uma situação, então acaba buscando o entendimento através da doutrina espírita. Eu digo que eu conheci a doutrina espírita através do amor, né? Até a Vanessa vai rir um pouquinho. A Vanessa sabe que minha esposa é a Nancy, né? Nancy Menezes, viu, Vanessa, né? E a Nancy sempre participa aqui com a gente também, né? Quando ela tem as oportunidades. E a Nancy, ela começou a fazer o curso lá nas Casas André Luiz, o curso de doutrina espírita, né? Isso lá por meados de 2002. E aí ela foi para o curso introdutório. E ela me convidou, né? A esposa dela, ela me convidou gentilmente, vamos. E eu, meio reticente, não, assim que daí eu vou, sabe? Quando a gente fica, eu vou, mas primeiro deixa você. Aí ela foi, ela fez lá o preparatório, que foi 6 meses, no segundo semestre. E terminado o segundo semestre, aí ela falou, bom, agora vai começar o primeiro ano, vamos lá. Aí eu falei, então vamos lá, né? Porque na realidade eu levava ela até as casas André Luiz, e às vezes eu ia assistir uma palestra ou outra, ficava assistindo a palestra, e nunca entrei. Mas aí eu sempre fui adepto da doutrina espírita, desde de criança aí, de jovem também, eu frequentava algumas casas espíritas e assisti palestras, né? Então, eu tive essa oportunidade de ser convidado gentilmente, amorosamente pela minha esposa para adentrar realmente, efetivamente na doutrina espírita. E aí eu comecei a trabalhar na casa, né? Então eu passei pela aquela fase inicial que todos nós passamos. Eu fui aluno de doutrina espírita e agradeço muito aos meus instrutores que tão gentilmente me apresentaram a doutrina desde o primeiro ano. E eu acho que é importante a gente deixar bem frisado o quanto é necessário que o expositor de sala de aula, aquele caridoso amigo que está apresentando a doutrina, o quanto é necessário que ele seja acolhedor na casa espírita. Isso aí lá na casa nós temos muito, as pessoas são muito acolhedoras, né? E eu me recordo que eu tive uma instrutora na sala de aula, no primeiro ano, que era Eunice, isso mesmo, Eunice, e ela apresentou a doutrina de uma forma assim tão maravilhosa, assim tão convidativa,
com tanta clareza que isso foi despertando, né? Foi despertando a vontade, o interesse em buscar mais aprendizado. E aí, então, eu iniciei conhecendo a doutrina dessa forma, sendo aluno das Casas André Luiz lá, tive pessoas maravilhosas que me auxiliaram nesse meu crescimento moral e espiritual, que até hoje eu procuro fazer com que ele seja digno, né, de ensinos que eu já tenho recebido, e grandes amigos também na casa que passaram e que também me incentivaram a buscar, né, cada vez mais esse conhecimento. Então, adentrar a casa espírita é uma questão muito de renovação interior. Eu acho que cada um tem o seu momento e esse momento ele aparece na nossa vida e a gente não pode deixar passar em branco. E esse foi o meu início, né? Então, logo depois, em seguida, eu comecei durante esse ano todo de 2002 e fui fazendo uns 5 anos lá, né, como aluno, e depois eu fiz o curso de expositor, né, expositor de tribuna de doutrina espírita, palestrante, isso lá em 2007. E tive vários instrutores maravilhosos também. E já iniciando nesse momento também já de expositor de sala de aula. Se vocês me perguntarem qual que me cativa mais, eu não vou saber elencar qual deles, porque todos são maravilhosos, né? Porque um vai complementando o outro. Por exemplo, como expositor de sala de aula, dando aula nas casas André Luiz, que eu já estou lá desde 2007, né? Nessa atividade voluntária e muito maravilhosa, nós fazemos grandes amigos e conhecemos pessoas maravilhosas, e a coisa mais linda que existe para a gente que está nessa atividade, ver uma pessoa que foi aluno nossa trabalhando na casa, como voluntário, em vários segmentos, né? Então, se eu fosse estar aqui pessoas maravilhosas para qual eu tive esse convívio, a gente vai levar uma eternidade aí, porque são muitos, né? E essa atividade é muito maravilhosa. E logo a seguir, eu fui para o Vivência Mediúnica, que é um outro curso, né, para que a gente possa adentrar realmente no trabalho mediúnico da casa, que também é um trabalho encantador, maravilhoso. Eu faço questão de colocar para os meus alunos de sala de aula, tanto para aqueles quando eu estou fazendo palestra, que se você quer ir para casa espírita, para ver show pirotécnico, para ver espíritos, não vai. Você tem que ir lá para aprender, se instruir, conhecer, e a consequência disso é que você vai estar se preparando melhor para entender essas questões, né? Então, às vezes, nós temos alunos que são muito empolgados, que ele fala assim, no primeiro dia de aula, eu vim aqui que eu quero ver espírito. Aí eu falo o seguinte, olha, se você quer ver espírito, eu vou ser muito sincero com você. Vai para sua casa e dá uma olhadinha no espelho. Você vai ver um espírito em loco, né? Você não vai se assustar porque já é conhecido, não vai se assustar. Então, isso são tudo questões que a gente vai entendendo, que a doutrina vai mostrando quanto é importante o preparo, né? Se aprimorar, estudar e estudar muito. Então, nesse meio todo de trabalho, aí eu fui trabalhando essas questões na doutrina espírita, nas questões mediúnicas, como orientador, né? Como conversador, vamos colocar assim, que é muito mais generoso, porque a gente se orientar já é o máximo que a gente consegue se orientar, às vezes a gente não consegue se orientar durante o dia a dia. Então, nesse momento eu fui trabalhando e até me tornar também um dirigente de grupo espírita. E eu acho que isso é muito importante. Como eu entrei na doutrina espírita, olha só um fato interessante, o nascimento da minha filha. A minha filha, Letícia Menezes dos Santos, né? Ela nasceu com uma série de dificuldades, então, como todo bom pai, a gente recorre a tudo, né? E aí, na doutrina espírita, eu recebi realmente esse consolo de entender o porquê daquela situação pelo qual nós estávamos passando. E aí, conversando com minha esposa, com a Nancy, nós falamos, olha, nós dois, nós estamos recebendo tanto da espiritualidade, tanto apoio, tanto acolhimento amoroso, tanto carinho, que já está na hora da gente começar a retribuir todos esses benefícios que a gente recebe, né? Eu falei para ela, então nós vamos realmente, e ela também faz isso, né? Nós vamos trabalhar muito voltado para a questão da doutrina espírita, nos doando através de ser voluntário nas várias atividades necessárias, né? Nas várias atividades que a casa promove, de assistência. Então eu fui realmente caminhando dessa forma, né? E aí, em determinado momento, nós estávamos aí num grupo de alunos
já concluindo o quinto ano lá, os 5 anos. Então, nós fizemos grandes amizades, pessoas muito queridas, né? E nós fomos convidados para fazer parte de um núcleo, que até então é a rádio, né? A Rádio Boa Nova, ela tinha radionovelas, tem ainda radionovelas, que eu acho que é no núcleo de Sorocaba. E na época, ela acho que sob o comando do Jeter Jacomino e da Gil, né? Foi nesse momento aí que nós conhecemos a rádio, começamos a trabalhar lá na rádio. Nós fomos convidados junto com alguns amigos para fazer parte de um grupo de experimento, um projeto piloto de radionovelas aqui em São Paulo, né? Então, nós fomos para lá com muita vontade de trabalhar e nós tivemos pessoas assim maravilhosas que reescreveram radionovelas, inclusive a minha filha, a Letícia, ela escreveu uma radionovela depois também, que nós trabalhamos, né, na rádio. Então, nós conhecemos pessoas maravilhosas, e uma dessas pessoas foi a Regina Braga, né, autora aí, que tem vários livros lançados pela Mundo Maior, e a Regina, ela foi fazer o lançamento do livro dela, muito interessante, ela foi fazer o lançamento desse livro, e ela convidou a gente para participar desse lançamento, porque nós já havíamos feito já algumas radionovelas, né, também participado de um grupo espírita de teatro amador, que nós, como nós éramos alunos, chega o final do ano, o que que acontece? No final do ano nós fazemos aquele nosso tradicional encontro e fazemos uma festa de final de ano, então, no final de ano, quando nós terminamos o nosso curso, o que que aconteceu? Vamos apresentar aqui um teatro, né? Então, a Sandra Martinho, nossa querida companheira, ela escreveu para nós aí uma peça de teatro, e a gente começou a trabalhar, estudar os alunos, começamos a trabalhar essa peça, né, que essa peça era uma peça muito interessante, que chamava-se A Corrente da Paz, né, e nós apresentamos essa peça lá no final de ano para os alunos, para os convidados, e foi ganhando corpo essa peça. Então, nós começamos a fazer o seguinte, vamos apresentar essa mesma peça em outras casas espíritas, né, e até em outras entidades, para a gente poder estar ajudando. Então, nós corremos o interior de São Paulo com essa peça aí, nós alunos, né, fazendo a apresentação dessa peça A Corrente da Paz, onde a gente ia nos teatros, nas cidades lá, indicado pelas casas espíritas, e lá a entrada era os produtos que eram alimentos não perecíveis, que para a parte social das casas espíritas, então, material de limpeza também, né? Nós fizemos 3 apresentações, e eu tive a felicidade de participar desse grupo, 3 apresentações nas casas de Davi, aqui pertinho, aqui na Zona Norte, que é na Fernão Dias, né? E nós arrecadamos ali, acho que 3 toneladas de alimento e de materiais para os internos. Então, olha só, uma coisa que nasceu assim como uma descontração em fazer assim um trabalho de apresentar, ele começou a tomar um corpo, e aí nós começamos a ver o seguinte, que o aprendizado que nós temos nessa questão da doutrina espírita, ele tem que ser vinculado das melhores maneiras, né? Que ele possa trazer frutos, que ele possa trazer benefícios para as pessoas, não só aquela questão da peça que nós fizemos, mas também de trazer o conteúdo da doutrina espírita, que a peça tem um conteúdo muito grande de doutrina espírita, né? Então, nós fomos trabalhando isso, e aí nós conhecemos aí a Regina Braga, maravilhosa, né? Hoje, que Deus a tem em bom lugar, a nossa querida Regina, e aí ela fez um lançamento do livro dela também, né? Quando os campos voltarem a florir, que ela conta lá a história dos internos da casa, né? Nesse momento, e nós fizemos. Eu fui convidado para fazer essa peça lá com eles, e aí eu fiz Allan Kardec. Eu fui convidado para fazer Allan Kardec. Eu tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Eu peguei a foto do Kardec, fui até o meu barbeiro de confiança, falei, ó, tá vendo? Essas costeletas você vai deixar, esse bigodinho você vai deixar. Nos caracterizamos, né? Então, toda a questão do figurino nos foi colocado à disposição, e nós fizemos parte aí desse evento também do lançamento do livro da Regina, e eu ficava circulando entre os convidados, né, que estavam ali naquele momento, e nesse momento eu aproveitava também, né, para colocar algumas frases de Kardec, e aproveitava a convidá-los também para que eles pudessem estudar as obras, né, as 5 obras do Kardec.
Então a gente Eu me foi, lembro, eu me lembro desse momento você se do lembra? lançamento. Eu estive lá também, Você esteve lá? no lançamento do livro da Regina. Nós tínhamos ali também ai, como que é o nome dela? A Matilde, estava Matilde, lá, isso. Matilde. Isso, a Matilde, ela fez a Amélie Poulain, então ela estava sempre comigo, para cima e para baixo, né? Então, É, a nossa querida Matilde Joffre também estava lá. Então, nós tínhamos muitas pessoas ali envolvidas, e isso foi dando um sentimento de alegria em poder estar fazendo alguma coisa que despertasse nos outros o interesse para conhecer a doutrina espírita, né? E aí eu fui caminhando nessa minha nova jornada, fui estudando e fomos fazendo várias coisas e até, né, sendo convidado para fazer palestra em outras casas espíritas. Eu sou palestrante, né, expositor de tribuna em das casas André Luiz, e eu fui sendo convidado em outras casas também, fazendo palestra, fui conhecendo outras pessoas no movimento espírita também e fui percebendo uma coisa muito importante, que as várias casas espíritas que tem por aí, elas têm pessoas com muito bom coração, com muita vontade, mas a questão do estudo é deficitário. Muitos trabalhadores em outras casas, não estou fazendo julgamento, mas muitos trabalhadores em outras casas, eles são difícil de querer estudar, né? Então, a gente vê o quanto é importante o estudo que o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, propicia para a gente, né? Então, isso é importante. E eu fui convidado para trabalhar num outro centro espírita para ajudar, né? A fazer um trabalho lá muito bom também, o Grupo Espírita Samaritano, fica aqui na Zona Norte, na região do Horto, e o dirigente de lá e o fundador da casa me convidou que eles precisavam de alguém que pudesse trazer algum conteúdo de estudo. Falei, olha, eu sou trabalhador voluntário das Casas André Luiz, eu estudo lá há 5 anos, então eu fui convidado para fazer parte da diretoria de ensino deles e aí eu refiz toda a programação de ensino deles. Porque essas casas de pequeno porte, como eu disse agora há pouco, os trabalhadores, eles são meio avesso a estudar. Então, são poucas as casas que têm salas de aula, onde tem aulas sobre doutrina espírita. Então, o que eu fiz? Eu peguei o programa das Casas André Luiz, 5 anos, né? Fiz uma readaptação desse programa e implantei nessa casa aí um programa para 3 anos, dando uma enxugada no conteúdo, mas sem perder a essência, para que pudesse, nesse período de 3 anos, que é um período convidativo, né? Porque muitos trabalhadores falam, 5 anos, 4 anos eu não vou estudar, abandono e vai embora, né? Então eu e passa tão readaptei depressa, né? e passa depressa. Olha, você falou uma coisa muito importante, né? E dentre várias coisas importantes que você fala, com certeza. Passa muito depressa. Quando a gente começa a estudar, o tempo voa, né? Se eu for parar e fazer um levantamento, já vai para uns 20 anos, aí mais ou menos, que eu estou na atividade espírita. E quando eu entrei, o primeiro pensamento é justamente isso, né, Vanderlei? O pensamento é esse, nossa, mais 5 anos, 4 anos de estudo, mas quando você começa a se aplicar, a estudar, começa a perceber, né, você vai, que a coisa vai embora. Então, eu fui trabalhando nisso aí, até aproveitando e lembrando que quando nós fizemos esse Ciro, trabalho... Oi, pode falar, minha linda. é que o nosso programa passa muito rápido, daqui a pouco termina, então a gente tem algumas questões aqui para trazer para Opa, você, e eu vou pode deixar um falar. convite também para quem está na sintonia para se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então, se Uhum. você ainda não é sócio do clube, faça parte da nossa rede de amigos, ajude a manter a programação no ar da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Ligue lá para os nossos colaboradores, 0800 12 018 38. Já está aí na tela o telefone. Você vai ser muito bem atendido, tirar suas dúvidas e fazer parte também do nosso clube. Faça parte pelo site, se você preferir também, feal.colabore.org. Lá também tem as formas de você contribuir, ser um sócio, os seus benefícios e, claro, ajudar aqui, colaborar, né, com o trabalho da FEAL. Acesse, também está aí na tela, feal.colabore.org. A nossa gratidão a todos os sócios. Só temos 5 minutos para encerrar, então, rapidamente aí, Cido, conta mais um pouquinho do que você estava falando e sobre essas Tá. conquistas tecnológicas da doutrina espírita. Você acha que a Ótimo. gente conseguiu acompanhar essa evolução? Conta um pouquinho para nós.
Eu acho que sim, acho que diante dessa questão que nós tivemos aí, de pandemia, de isolamento social, né, nós conseguimos ir à casa, né, principalmente a gente conseguiu suplantar essas dificuldades através das mídias eletrônicas. Então, as aulas passaram a ser online, esses encontros virtuais também, né? Então, essas dificuldades elas acabaram sendo superadas de uma forma muito boa, né? Então, hoje, na questão de ensino, nós já estamos retornando, assim como também nas casas espíritas, nas palestras, tudo, retornando fisicamente. Mas esse período de afastamento foi importante para a gente também parar para estudar e avaliar um pouco as questões, né? Porque, olha só, aí eu fui convidado para trabalhar no programa Pronto Atendimento, que é um programa maravilhoso também, e eu fazia parte de uma equipe que estava lá na Rádio Balnova, que era do programa Renovação, que ia pela rádio, né? E aí nós fomos convidados a trabalhar no programa Pronto Atendimento, e foi muito bom isso aí, porque acho que no dia 11 de 1 de 2020 nós viemos a integrar a equipe, né, do Pronto Atendimento, fazendo Pronto Atendimento de sábado, que até então só tinha durante a semana. Então, essas conquistas, elas são maravilhosas, elas dão um incentivo cada vez maior para que a gente busque, né, se aprimorar na doutrina espírita. E é fundamental que a gente realmente lembre que todo esse amparo que nós temos é devido às questões dos amigos espirituais, que eles estão sempre nos incentivando, né, incentivando a praticar o bem, a fazer o bem. Então, se nós podemos, através das ondas do rádio, pelas mídias sociais, levar o conhecimento da doutrina espírita é importante. Eu, diante desse conhecimento que eu tenho agora, eu acabei também criando uma rádio web, né, Rádio Web Amor e Luz, onde eu tenho um programa de sábado, onde nós falamos sobre questões da doutrina espírita, onde nós colocamos o dia a dia. E nós trazemos muitos convidados. Teve um programa excelente que nós conseguimos trazer como convidado a doutora Irvênia Prado, né? Então, ela veio falar sobre os animais, sobre espiritualidade, e muitas pessoas que não tinham acesso às casas espíritas que assistiram esse programa ficaram encantados com os ensinamentos que ela trouxe para a gente. Então, esse grande salto de qualidade que nós temos com as mídias, com a tecnologia, é importante para que a gente possa realmente levar a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita para aqueles que não têm condição de chegar até a casa espírita. Então, é Ô, fundamental isso. Ciro, Oi, desculpa cortar. pode Você falar, acha que Manu. toda essa tecnologia, tudo que aconteceu, diminuiu o interesse das pessoas pelos livros, pela leitura? Não, eu acho que ela incentivou mais as pessoas a buscar a leitura, tá? Porque, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando nós estivemos com essa dificuldade da aula, então eu montei um método de estudo com os meus alunos online, onde a gente incentivava os livros. Então, na realidade, como era online, participava os alunos, a família também, né? Mas os livros, eles continuam sendo essencial, tá? Essencial, e eu acho que não diminuiu, não, muito pelo contrário. É sempre importante a gente, quando tem oportunidade, de falar para que as pessoas não deixem de buscar o ensinamento através das obras literárias, né? Das obras que nós temos aí de Kardec, André Luiz e tantos outros. Então, esse estudo é fundamental, né? Inclusive, quando a gente fala em estudo, eu montei um grupo de estudo, nós temos um grupo de estudo de ex-alunos da casa, lá de antigamente, mais alguns novos, onde nós estudamos as obras aqui, as obras de André Luiz, né? Então, para estudar as obras de André Luiz é necessário que se estude o livro, que venha estudar o livro, né? Assim de Joana de Ângeles também. Então, não diminuiu, viu, Wander? Com certeza não. E eu acho que acabou até incentivando as pessoas a buscarem mais aí o conhecimento através dessas doutrinas literárias que nós temos com esses livros maravilhosos, né? Que bom te conhecer um pouco mais, Cido. A gente tem certeza que você tinha muitas outras histórias para contar, mas foi muito bom a sua participação. Não temos mais tempo, então muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa, do Quem Somos Nós. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí para o senhor. Obrigado pelo convite, Vanessa, obrigado, Andeli, tá? Pelo convite e de estar participando aqui. É sempre bom, como disse, estar entre amigos, e os amigos espirituais, eles com certeza eles ficam felizes quando a gente toma a atitude de se expor e colocar a doutrina espírita acima de tudo como sendo o nosso foco, a nossa meta. Muito agradecido. A Muito gente que bem, agradece. nós também agradecemos, prazer em conhecê-lo e continue na sua caminhada. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Obrigada mesmo ao Rogério na técnica, a Bruna na produção, toda a nossa equipe aqui da FEAL, a nossa gratidão também. Estaremos de volta no próximo Quem Somos Nós, na próxima semana. Até lá, senhora Vanderly.
Até lá, tudo de bom. Grande abraço. Você acompanhou Quem Somos Nós?